Olá pessoal! Nesse vídeo eu vim esclarecer uma dúvida que vocês me trouxeram sobre qual é a forma correta de transportar a insulina. Vamos lá, vamos entender isso melhor para que você não erre e não perca a sua insulina na viagem. Meu nome é Ana Lúcia Gomes, eu sou endocrinologista e metabologista há 30 anos e eu criei esse canal com o objetivo de trazer para você informação simples e rápida para que você possa tomar as melhores decisões quanto à sua saúde. Vamos lá então, direto ao assunto. O mais importante e que vale para todo tipo de viagem, curta, longa, de carro, avião, trem, ônibus, não importa o meio de transporte, a sua insulina deve ser carregada sempre na sua bagagem de mão. Por dois motivos. Primeiro, porque assim você tem certeza de quais foram as condições que a sua insulina foi mantida durante toda a viagem. E porque, caso você necessite usar a sua insulina, ela está próxima a você de fácil acesso. Às vezes a gente planeja uma viagem curta e entende que a próxima dose de insulina vai ser depois da chegada, mas imprevistos acontecem. Às vezes a viagem acaba demorando mais do que o planejado e é importante que você tenha a sua insulina de fácil acesso para que você possa tomar a dose caso seja necessário. Com relação ao acondicionamento das insulinas, nós vamos diferenciar aqui também duas situações. Primeira, a insulina que está em uso, seja o frasco que você usa com seringa ou o refil que você usa com caneta de aplicação. Essa insulina deve ser mantida em temperatura ambiente, porém não pode passar de 30 graus Celsius. A insulina é um hormônio que acima de 30 graus ela tem uma alteração na sua estrutura química e perde a sua capacidade de funcionar. Então, se a sua insulina aquecer acima de 30 graus, ela não vai funcionar mais, vai ser uma insulina perdida, mesmo que depois ela seja resfriada, ela não recupera a sua ação. Por causa disso, preferencialmente, a insulina deve ser transportada numa bolsa térmica, que permita que ela seja mantida numa temperatura estável durante toda a viagem. Principalmente se você mora ou se você está indo para um local de temperaturas altas, que facilmente chegam próximas ou acima de 30 graus. Nunca a sua insulina deve ser levada no porta-luvas ou no porta-malas, ou colocada, por exemplo, sobre o banco que ela fique exposta ao sol, ou mesmo sobre algum local que aqueça por causa do funcionamento de algum aparelho eletroeletrônico ou do motor do veículo. Não carregue também a insulina próxima ao corpo, num bolso, por exemplo. Lembre-se que a nossa temperatura corporal é em torno de 36 graus. Você garantindo que essa insulina não ultrapasse os 30 graus, você pode ficar tranquilo e usar normalmente que ela não vai perder a sua ação. A segunda situação é aquela insulina que está fechada, lacrada ainda, que não está em uso. Se estivesse na sua casa, ela estaria guardada na geladeira e que você está levando como uma porção de reserva. Essa insulina tem que ficar refrigerada entre 2 e 8 graus Celsius. Portanto, ela tem que ser levada em bolsas térmicas ou dispositivos térmicos que tenham gelo para manter essa temperatura mais baixa. Existem vários modelos que eu vou passar aqui no vídeo para vocês, alguns que eu pesquisei na internet, encontrei vários sites que vendem e eles são acondicionados de várias formas para manter essa temperatura. Alguns têm que ser congelados antes, outros têm dispositivos com gel que devem ser congelados e depois colocados na frasqueira. Enfim, cada um tem a sua instrução de uso que você deve ler atentamente. E aqui vai um alerta muito importante.
O frasco ou o refil da insulina não pode estar em contato direto com o gelo, porque se a insulina congelar, também vai acontecer uma alteração na sua estrutura química e ela vai deixar de funcionar, ela vai perder a sua ação, mesmo que depois você a descongele. Então lembre-se sempre, a insulina não pode ficar abaixo de 2 graus, nem acima de 30 graus. Aquela insulina em uso, em temperatura ambiente, numa frasqueira que não necessariamente precise ter gelo, mas que mantenha a temperatura estável. A insulina lacrada, que você está levando como reserva, tem que ficar entre 2 e 8 graus e tem que ser levada em uma frasqueira que tenha gelo para conseguir manter essa baixa temperatura, sem congelar a insulina e sem que ela tenha contato direto com o gelo. Tomando esses cuidados, faça sua viagem tranquila, aproveite e você vai ter certeza de que a sua insulina vai estar em boas condições de uso com a sua ação preservada.